Olá a todos, estou fazendo aqui mais um podcast. Antes de começar o vídeo, passar alguns recados. Para quem não viu, a gente está com um site novo. Eu vou postar o link do site aqui na descrição, e na descrição dos demais vídeos eu vou atualizar ela. Tem um tanto de artigo no nosso site, né? Você vai entrar lá e lá em cima vai ter a aba artigos. Vocês clicam lá para vocês verem. Os artigos já estão postados, né? Bem organizadinho. É um site da WordPress, mas enfim, é o que dá para fazer, né? Mas tá bem bonitinho o site, bem organizadinho para vocês aí, né? Tem as redes sociais do Instituto ao lado, o Facebook, o YouTube, Instagram, na parte direita do site. Se você tiver pelo celular, vai estar lá embaixo as redes sociais, mas tem todos os nossos artigos lá já postados. Enfim, entrem lá e leiam. Tem bastante artigo atual, né? Eu acabei de postar no Facebook o artigo da problemática do furor revolucionário, né? Já está no site, né? Tem o artigo, né? O título do artigo, de outro artigo, é a política e a continuação da guerra por outros meios, né? Onde eu comparo a guerra, né? Uma situação de guerra com a situação atual. Enfim, vou comentar aqui sobre o inquérito, os inquéritos que o ministro Alexandre de Moraes ele abriu, né? Eu tava vendo aqui o Terça Livre, né, comentando, e o Ítalo Lorenzon, ele deu um exemplo bastante elucidativo sobre esse caso, né? Ele dá o exemplo seguinte: você tá lá no trânsito e no carro, e ou você bate alguém ou alguém bate em você, enfim, aí vocês ficam naquela discussão de quem bateu em quem, né? Quem tem que pagar quem lá. E ninguém entra em acordo, e aí vocês vão pro tribunal para ver o que é isso. E convenientemente, chegando lá, o juiz que vai julgar a causa é o cara que bateu no seu carro, ou que você bateu no carro dele, enfim, né? É absurdo a total inversão do sistema de julgamentos, né? Onde o juiz, além de vítima, é o acusador e também é o julgador. Olha só, o Alan até brinca, né, falando que no juízo final, quem vai julgar, quem vai acusar os seus pecados perante o juiz, Deus, né, são os santos. Então, até no céu tem Ministério Público, para você ver. O STF tá praticamente se dizendo mais que Deus, né? Maiores que Deus, onde eles conseguem julgar a si próprio e acusar um crime que eles próprios sofrerem. Então, né, não podendo haver aí a imparcialidade de julgamento. Enfim, cara, isso é muito difícil, o que a gente tá vivendo, né? Para ter uma situação melhor, eu vou ler alguns trechos aqui do nosso artigo A Política e a Continuação da Guerra por Outros Meios, onde eu falo mais ou menos dessa situação, né? O artigo se dá dessa forma: nossa situação atual pode ser comparada com uma guerra. Se dá da seguinte forma: nós estamos nas trincheiras durante a noite, não conseguimos ver o inimigo, não temos comunicação com o QG, não sabemos os planos de nossos generais. Só temos meia dúzia de tenentes comandando o que restou da tropa, que já está cansada e quase sem munição. O inimigo está atirando há horas contra nós e parece que não vai parar. Agora,
porque nós não sabemos e não vemos nossos generais no campo de batalha, vamos parar de atirar e deixar nosso inimigo nos matar? Te parece uma estratégia adequada? Pois eu te digo que a decisão mais sensata é continuar atirando. Pegue o seu rifle e atire, soldado. Não porque você vai conseguir acertar muitos inimigos, mas porque isso demonstra para o inimigo que nosso lado não é fraco e vai continuar e vai ser difícil avançar sobre nós. Isso dará tempo para nossos generais porem seus planos em ação, seja lá qual for o plano. Lembre-se, o Brasil precisa de você. Soldado, pegue seu rifle e atire. Então, esse é um pequeno artigo que demonstra a nossa situação atual. E então, né, nós vemos aí, o Bolsonaro ele não está se comunicando muito bem com a base, né? A gente não vê ele atuar muito no campo de batalha, enfim. Mas vocês já imaginaram a seguinte situação, que existem vários frontes de batalha? Né? Para mim é muito claro que existem, na verdade, 3 frontes de batalha atualmente. Né? A gente tem o fronte da política, que é onde o Bolsonaro está atuando, e os demais políticos da base. E a gente tem outros 2 frontes, que é onde a militância está atuando, e por isso a gente não vê tanta atuação do presidente Bolsonaro, né? Porque a gente não está no fronte da política. Esses 2 outros frontes são o quê? São as ruas, né? Aí os acampamentos e as manifestações, e o meio virtual, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, enfim. Eu até fiz um artigo intitulado assim: Twitter, o fórum de discussão política mais influente da nação, né? Então a gente tem esses 3 frontes de batalha e a gente está inserido em só 2 deles, né? A gente, que eu falo, militância, no fronte das ruas e da militância virtual. E o que acontece? A gente, né, como eu disse, não está tendo comunicação, a gente não consegue alinhar as narrativas com a do fronte político, né, porque há realmente uma defasagem de comunicação do presidente com a sua militância, né, a sua base. E isso acaba gerando vários desencontros, né, prejudiciais para os 2 frontes. Mas só que a gente não pode parar de atacar nesses frontes, né? Senão o inimigo vai avançar sobre nós. Ainda que a gente não consiga derrubar muitos inimigos, como eu falo no artigo, né? Ainda que a gente não consiga ter tantas vitórias, é importante continuar atuando nesses 2 frontes para demonstrar ao inimigo que vai ser difícil avançar sobre nós, né? Ou seja, eles não vão, enquanto a gente atira, eles não vão avançar sobre nós, né? Ou vão avançar de forma lenta, e vai dar tempo pro presidente Bolsonaro e demais políticos da base pôr em prática os planos, porque com certeza, não se enganem, com certeza o presidente já tem demonstrado isso em várias falas, o ministro da Defesa tem demonstrado isso em várias falas, né? Tem-se um plano, sim, para combater tudo isso. Pode ser que o plano não seja rápido, a gente não sabe, né? Pode ser que o plano não seja de efetividade rápida, mas isso não significa que o plano não exista. Então, é importante que a gente continue ativos nesses 2 frontes, para dar tempo desse plano se desenrolar no fronte da política. Então, o que eu digo a todo é: não desanimem. O presidente tem sim um plano, isso eu tenho certeza absoluta, né? Todos lembremos que o presidente quase morreu pelo país, né? É um verdadeiro herói de guerra, né? Merecia várias medalhas, né? Ele praticamente se sacrificou pelo país, né? A gente vê pelo presidente, se você pegar uma foto de pré-campanha
como a foto atual dele, 2020, você vê que a cara dele tá muito abatida, né? Você vê que ele tá cansado, ele tá muito abatido, e esse abatimento, né, ele tem um motivo, ele tem uma causa. Por quê? Porque o Bolsonaro trabalha incessantemente no fronte da política para tentar consertar as merdas que a oposição tá fazendo. Enfim, e não se enganem, né? Não pensem que a gente está no pior momento do movimento conservador político. Enfim, é como o professor Olavo disse, eu vou fazer a comparação, tipo, quando as pessoas falam, o Ocidente está em decadência, a decadência do Ocidente, enfim. O professor Olavo fala que isso é uma visão muito equivocada, né? Muito pelo contrário. O Ocidente está no seu auge. Veja bem, todos os valores ocidentais já foram quase que internalizados pelos 193 países que existem hoje no mundo. Então, você dizer que o Ocidente está em decadência é uma visão muito equivocada. Essa suposta decadência, na verdade, é uma reação dos inimigos do Ocidente, porque o Ocidente é um inimigo tão forte, tão grande, que se eles não se começarem a se debater contra o Ocidente, eles vão acabar morrendo. Então isso significa que é o auge do Ocidente. E isso também se dá na política, né? O auge do movimento conservador é agora. A gente está por cima, a gente é a potência mais poderosa da política. Porque a gente praticamente em o quê? 3 anos? Em 3 anos a gente conseguiu fazer crescer não diria uma militância, né? Mas a gente conseguiu, de certa forma, muito ruim, mas conseguimos organizar, né? Uma militância, né? Já está aí a criação de um partido que eu sou meio com um pé atrás do Aliança por causa das pessoas que estão comandando o partido. Por algumas atitudes que elas estão fazendo, eu tenho o pé atrás, mas enfim, tem aí todo partido, tem uma base de políticos conservadores que estão fazendo merda, mas pelo menos são da base, né? O importante na política não é o que você faz, né? Se no final das contas, se você vai votar comigo, essa é a essência da política. Então, você vê aí que em um rápido lapso de tempo, nós conseguimos criar um movimento que praticamente tomou os cargos políticos da União. E o estamento burocrático, o establishment, né? Toda a máquina de moer, como muitos estão chamando, ela obviamente está vendo isso. E ela já tentou várias coisas, né? Tentou matar o presidente, não conseguiu. Estão tentando derrubar o presidente, não conseguiu. E agora eles vão partir para a última fase, que é uma tentativa de golpe de Estado, né? Então você vê aí os dois poderes, legislativo e judiciário, tentando usurpar as competências do executivo. A gente vê aí o Abraham saindo do país, né? De forma a se proteger, porque o Supremo quer prender ele. Eu vi umas pessoas dizendo que já tem movimentações para tentar derrubar também o Paulo Guedes, né? Falaram que existe um inquérito aberto, um inquérito secreto aberto contra o Paulo Guedes. Então você vê aí, né, todo o estabelecimento se movendo para tentar nos derrubar do poder. O que significa que nós somos um inimigo à altura para que eles tenham que mobilizar todo o mecanismo para tentar nos derrubar. Então isso significa que a gente está no nosso auge, né? Eu lembro também um exemplo que o Alan deu, que quando numa sessão de exorcismo, né, quando o demônio está prestes a ser exorcizado do corpo da pessoa, é o momento em que ele vai se debater mais ainda, né? Vai tentar ferir o padre, vai tentar ferir as pessoas em volta, porque ele sabe que naquele momento ele está prestes a ser expulso do corpo da pessoa.
Então, a gente está no nosso auge de poder. Por quê? A gente começou a expulsar os corruptos e a esquerda do poder, e agora, né, que eles estão prestes a ser expulsos, eles começaram a mobilizar toda a máquina para tentar nos tirar do poder. Isso quer dizer só uma coisa, que realmente a gente está no auge do nosso poder sobre o país. Então, não desanimem, saibam que vocês estão do lado hegemônico. Mas, né, ainda que um lado mal organizado, isso não importa. O que importa é que a gente está do lado hegemônico. Agora, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que se organizar de forma a continuar atacando nos nossos frontes de batalha, para que o presidente tenha tempo de colocar os seus planos em ação, né? Então, a gente, né, teve aí a prisão da Sara, e ela sendo transferida para um presídio que ela está jurada de morte, e a Carmen Lúcia rejeitando o habeas corpus da Sara. Então, é isso mesmo, né? O Alan teve aí a segunda vez a apreensão dos seus equipamentos, né? Teve, eu acho que é o jornal Folha Política que teve todos os seus equipamentos apreendidos, o que impossibilitou eles de trabalharem, né? Colocarem o jornal em circulação, porque a polícia levou vários equipamentos que nada tinha a ver, né? Porque quando a polícia apreende um equipamento eletrônico é para averiguar dados contidos nesse, né, que levem indícios a algum crime cometido. Mas a polícia levou, né, equipamentos que não guardavam dados, que eram para manter o jornal deles 24 horas no ar no YouTube, que era só para isso, não guardavam dados, né? Aí agora à tarde saiu a notícia que o Alexandre de Moraes autorizou a quebra de sigilo do WhatsApp do Alan, né? E vão encontrar o que o Alan já tinha dito, né? Vão encontrar o presidente Bolsonaro zoando o Tarcísio, o ministro de Infraestrutura. E é só isso. Eles não vão encontrar nada, né? A gente teve aí, né, ainda que o mecanismo ele esteja ativo, né, a máquina de moer esteja ativa, já tem pessoas do próprio Estado, né, começando a questionar a legalidade dos atos do Supremo, né? Teve aí a delegada responsável do caso do inquérito questionando o ministro Alexandre de Moraes, né, se que aquele inquérito não estava seguindo as formalidades, né? Mas como o Barroso disse em entrevista, a defesa do Supremo requer, né? Eu não vou lembrar exatamente, mas não precisa obedecer às formalidades. Mas espera aí, então a gente tem um ministro. Primeiro, que formalidade é essa? Para mim é a lei, né? As formalidades legais que um processo tem que seguir são aquelas contidas na lei. Então é praticamente um ministro do Supremo falando que a defesa do Supremo está acima da lei. Ele não precisa seguir a lei para defender o Supremo, mas essa é uma das declarações, provavelmente a declaração mais grave desde a redemocratização. É realmente um ministro do Supremo falando que nós estamos em um estado de anomia, né? As leis não são válidas se essas leis atrapalham a investigação do Supremo. Então, a gente está vendo aí todo o mecanismo se movendo, né, contra nós, e se a gente não reagir, o mecanismo vai moer todo mundo. Né? Então, para aqueles que não têm dinheiro para fugir do país caso dê alguma merda, vocês imaginam o que vai acontecer com vocês caso eles ganhem. Então, como eu disse no artigo que eu acabei de ler, soldado, pegue seu rifle e atire. Né? Obviamente, aí é por isso que a gente tem que explicar, porque as pessoas não têm
capacidade de entender analogias, né? Obviamente eu não estou falando para você pegar um rifle de verdade e atirar. O rifle, no caso, e o tiro é a sua militância. Tem que deixar isso claro, porque senão a Polícia Federal bate amanhã aqui na minha porta e me leva preso. Falta de capacidade interpretativa dá nisso. Enfim, quantos minutos está dando aqui? Deixa eu ver aqui quantos minutos está dando de áudio. 20 minutos de áudio. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais para falar. Vou falar um pouco, né, da saída do... Não, isso eu já falei, né? Eu acho que não tem mais nada pra falar. Eu acho que era só isso mesmo. Recado final do vídeo é que continuem batalhando no seu fronte de batalha. Vamos tentar, né, ficar mais calmos. Como o Fernando do Comunicação e Política fala, nas horas mais tensas é que a gente tem que ter mais sangue frio ainda para conseguir analisar toda a situação, porque a emoção atrapalha a razão. Então vamos analisar as movimentações do presidente, que geralmente sinalizam para a militância certas táticas a serem seguidas, né? Porque a gente sempre tem que manter as narrativas dos três frontes alinhadas, porque senão vai dar merda. Né? Imagina se, por exemplo, o plano que o presidente tem em mente depende que a gente não vá em manifestações, como ele já várias vezes pediu. Então, o fronte das ruas não deve ser mais aplicado. Né? Então, a gente tem que manter a narrativa dos frontes coesa para nós conseguirmos chegar no objetivo final. Então, aí, agora, a gente tem que ter mais sangue frio, cabeça fria no lugar, poder analisar as atitudes que o presidente toma, para a gente ficar com a narrativa alinhada, né? E no final das contas, a gente vai sair vitorioso. Né? Uma frase que até o Fernando... O Fernando é um cara foda, é o cara que eu acho que todo mundo deveria escutar as lives de comunicação e política, porque ele é o cara, né? Ele até brinca que a gente é Minion, é vida de Minion. Vida de Minion é isso, a gente é soldado raso na guerra. A gente tem que obedecer o comandante, ver as sinalizações que o comandante está dando para nós, para a gente manter a estratégia. Né? Então... a gente tem que seguir isso. Vejam Comunicação e Política, porque é muito bom as dicas que o Fernando dá. E vamos manter a coesão de narrativa. E para terminar, eu vou dizer a frase que o Fernando fala, né? Que a gente tem que ter tesão pela vitória, não é pela batalha. Você não tem que gostar de batalha. Por mim, eu não estaria batalhando. Porra, é chato pra caramba. É ruim. É cansativo. Quantas pessoas, quantos amigos você perdeu? Quantos familiares você deixou de falar, conversar por causa de política? É ruim pra caramba a batalha. Mas a gente tem que ter tesão no quê? Na vitória. Então, se você tem apreço pela vitória, você vai querer usar das melhores estratégias, das estratégias certas para chegar lá. E como eu disse, a melhor estratégia nesse caso é seguir o alinhamento de narrativa nas sinalizações que o presidente dá. Então, era esse o meu recado. Eu vou terminando o podcast aqui. A gente está em quase 25 minutos de áudio aqui. Muito obrigado a todos que estão acompanhando o canal. Não se esqueça, aqui na descrição vai ter o link do Facebook, do Instagram e
do nosso novo site com os nossos artigos, que para os momentos atuais eu acho que vocês deveriam dar um pulo lá para ler. Muito obrigado, espero vocês até o próximo vídeo.